Senhor, Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é maravilhoso e tão generoso que a gente não sabe mensurar. Obrigado, Pai, porque o Senhor é perfeito. Esteja conosco, Pai, essa noite, que possamos estar meditando na sua palavra com ações de graça, Senhor. Limpa o nosso coração para aquilo que não te agrada. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor se faça presente, que nós possamos ouvir a tua voz, que o teu Espírito Santo esteja agora, Pai, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, Pai. É o que nós clamamos e agradecemos ao Senhor por essa noite, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, que não te agradam. Perdoe as ações que fazemos, que não honramos o seu nome. Mas nós sabemos que o Senhor é tão misericordioso e tão gracioso que tem nos perdoado dia após dia. Recebe a nossa oração, Pai. Recebe a nossa súplica. Recebe a nossa adoração, Pai. Que em nome do Senhor, o Senhor venha abençoar a cada um que estará representando a sua família aqui comigo esta noite. E que a tua graça, o teu amor e a tua imensa e maravilhosa misericórdia esteja nas nossas vidas. É o que nós clamamos, Pai, e pedimos ao Senhor que assim quando nós lemos a tua palavra, que o teu Espírito de Deus fale conosco, que o Espírito Santo nos oriente, e que eu diminua, o Senhor cresça, porque tudo que fazemos é para a honra e glória do Senhor Jesus. É o que nós pedimos e louvamos. Abençoe, Senhor, esse momento, que seja um momento de reflexão na tua palavra e na tua presença. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, porque tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por mais um sábado que você me dá a oportunidade, véspera da ceia do Senhor. Que você esteja agora se consagrando ao Senhor a partir de hoje, para nós participarmos da ceia, que amanhã nós realizaremos na igreja. E eu espero que você esteja comigo online, que você prepare os elementos, o cálice e o pão, para que possamos amanhã juntos clamarmos ao Senhor e desfrutar da ceia maravilhosa do Senhor Jesus. Muito obrigado por você me dar essa oportunidade de entrar no seu lar agora e trazer uma reflexão bíblica que o Senhor tem para todos nós. Espero que em nome de Jesus, a graça do Senhor e o Espírito Santo de Deus fale em seu coração esta noite, e que a sua aflição esteja no altar de Deus, e que você esteja pedindo e clamando ao Senhor nesse momento de adoração, que nós temos a oportunidade de desfrutar da preciosa palavra do Senhor. Muito obrigado, você que é de São José, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, alguns de Sorocaba que nos acompanham. Eu agradeço muito a fidelidade de vocês. Se vocês puderem compartilhar essas lives, seria muito importante, porque se cada um compartilhar em sua página, eu creio que alcançaremos muitas pessoas e desfrutaremos da maravilhosa palavra do Senhor nesse compartilhar. Então eu clamo a Deus e também peço a você que você me ajude a levar a palavra de Deus para muitas vidas e muitas pessoas também. Eu queria propor um texto para nós meditarmos nesse sábado à noite, um texto que o Senhor tem para todos nós. Como você bem sabe, aos sábados eu tenho um devocional junto com você no livro de Salmos. Eu gosto sempre de ler os livros de Salmos, porque tem muito a nos ensinar, muito a nos encorajar. E sempre aos sábados eu sempre oro a Deus e peço uma direção do Senhor através de um salmo. E eu queria compartilhar com você essa noite o salmo de número 142, 1, 4, 2. Salmo de 142.
é um salmo de Davi, e esse salmo é tão bonito e nos ensina muitas coisas. Que você esteja agora abrindo a sua Bíblia e acompanhando esse salmo junto comigo, porque você sabe que eu gosto que as pessoas leiam também, para que possamos refletir juntos para a honra e glória do Senhor. Salmo de número 142 é um salmo de Davi que diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a tua face, expus a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste muito bem. Amém, meu irmão? Esse salmo é maravilhoso. É um salmo que o Senhor nos proporciona a meditar nesse salmo. E eu queria que você, no seguinte tema, você meditasse comigo essa noite, baseado nesse salmo de número 142. Minha alma está perante o altar de Deus. Minha alma está perante o altar de Deus. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, mas esquecemos de fazer algumas coisas básicas. Davi estava num momento muito difícil da sua vida. Davi estava escondido em uma caverna. Se você olhar em 1 Samuel, do capítulo 22 ao capítulo 24, pelo menos 2 cavernas Davi se esconde do rei Saul. São momentos difíceis, a caverna de Adulão e a caverna de Engedi. Está em 1 Samuel 24, de 1 a 3. Nesse texto que nós lemos, provavelmente é no capítulo 22, 1 Samuel, capítulo 22. Ali Davi está se escondendo de Saul. Ainda ele não estava junto com os 400 homens que se aliaram a ele. O Salmo 142 é bem pequeno, mas ele tem uma grande lição a nos ensinar. É um salmo que Davi demonstra todo o seu medo nas situações que ele estava vivendo. E nesse Salmo 142 é uma oração que Davi faz na presença de Deus. Ele se ajoelha e clama a Deus essas angústias que ele está sentindo. Ele era um homem perseguido pelo rei, que outrora ele tinha uma aliança com o rei, mas o rei, por inveja, está tentando tirar a vida de Davi. E Davi, escondido na caverna, Davi entra no altar de Deus e começa a clamar a Deus. Começa a orar a Deus, pedindo a ele que ele venha a ouvir a sua prece, ouvir a sua oração, o seu lamento individual que Davi está fazendo nessa oração. É uma referência a esse medo que ele tem, porque na mente dele, ele estava repleto de medo, de uma emoção que ele não conseguia se conter, porque o rei Saul queria tirar-lhe a vida. Mas ele clamava a Deus, ele adorava a Deus, ele orava a Deus com uma intensidade tamanha. E eu aprendo com isso que nós precisamos, em momentos difíceis e únicos da nossa vida, nós temos que entrar na presença de Deus, no altar do Senhor, e pedir a Ele que Ele nos ajude e nos oriente. A nossa oração deve estar sempre perante ao altar de Deus, para que Ele
venha com a graça, com a misericórdia e venha com os frutos da sua mão e da paz que Ele tem para nós. Eu creio que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos entrar na presença de Deus e fazer uma confissão de fé, crendo que Deus pode vir com a solução. Eu não sei o que você está passando, meu irmão e minha irmã, mas eu queria que você levantasse a oração ao Senhor e clamasse a Deus nesse momento, no altar do Senhor. Se você olhar esse texto do Salmo 142, é um salmo que Davi indica, ele demonstra que ele orou ao Senhor, porque ele sabia que Deus, mesmo lá na caverna, mesmo escondido de Saul, ele poderia clamar e Deus ouviria. É assim para nós. Às vezes nós olhamos para a direita, para a esquerda, e a gente nem para pensar. Parece que estamos sozinhos nas dificuldades. Parece que estamos tão angustiados em muitos momentos. Nós estamos vivendo épocas onde pessoas estão perdendo os trabalhos, pessoas não têm condições financeiras, pessoas não conseguem pagar as contas, casamentos estão sendo destruídos, filhos muitas vezes estão perante as drogas, e nós clamamos e parece que a oração bate no céu e volta. Mas o que nós precisamos fazer é dobrar o nosso joelho na presença desse Deus único e clamar no altar dele e entregar as nossas petições nas mãos de Deus, pedindo para que ele venha no altar dele e trazer a resposta que tanto eu tenho clamado. Eu espero que esse salmo, quando você orar essa noite na presença de Deus, que esse salmo tenha ensinado você que ele estava num momento tão solitário, uma emoção tão difícil para ele, e ele estava sem amparo de homens, sem amparo de pessoas, ele estava sozinho numa caverna. Parece que Deus estava tão longe, na escuridão de uma caverna, solidão, e muitas vezes estamos assim, sozinho na nossa vida, parece que estamos dentro da caverna, solitários, e nosso coração está tão angustiado, escuro, que nós clamamos e parece que Deus não está respondendo e nem está ouvindo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a oração minha e sua, Deus ouve. Por isso você deve deixar a sua oração no altar de Deus. Porque no tempo de Deus, no kairós dele, ele virá e dará a solução para mim e para você. E eu queria desfrutar com você esse banquete que é esse salmo, para você crescer em sabedoria e crescer em conhecimento de Deus, que a sua oração a partir de hoje desse salmo não será mais a mesma. Porque se você olhar esse salmo, ele fala de clamor, porque ele estava em desespero, ele fala de um aflito, de um coração aflito, porque ele sabe que no lado dele não tinha ninguém. Na verdade, no lado dele, só Deus estava. Se você olhar esse salmo, você vai ver que ele faz uma confissão de fé, pedindo a salvação e a libertação que Deus poderia dar a ele. Por quê? Porque a promessa do Senhor estava na vida desse servo, como está na sua vida. Deus não é homem para mentir. Por isso eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, nesse salmo de número 142, algumas coisas que eu queria trocar com você, que esse salmo me chamou muito a atenção quando nós levamos a nossa oração ao altar de Deus. Primeiro, quando eu estou no altar de Deus, quando eu dobro o joelho na presença de Deus, quando eu estou
no altar dele, dizendo a ele, abrindo o meu coração, porque Davi estava fazendo isso, estava abrindo o coração. Talvez se você abrir o coração para mim, eu não tenha solução para você. Mas em Deus, Deus tem. Acredite sempre que Deus tem. Portanto, se você olhar os versículos 1 e versículo 2, você vai ver o tanto de desespero que Davi se encontrava dentro dessa caverna. Olha o que diz no Salmo 142, versículo 1 e 2. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a tua face, e dispôs a minha angústia. Sabe o que é interessante? Quando ele diz clamei, ele está dando uma ênfase, um significado de uma natureza vocal. Sabe que alguns textos no original está dizendo que esse lamento de Davi é com a voz que ele está clamando, gritando, bramando a Deus. A oração de Davi, nesse momento, poderia até ser silenciosa, mas a expressão do coração claramente era visível a Deus, porque ele gritava, ele falava de uma forma, de um tom mais alto, ele falava com Deus. Não que Deus seja surdo, porque Deus não precisa que nós gritemos. Mas esse salmo está dizendo no versículo 1 e versículo 2, quando ele fala clamei, era a única alternativa que ele tinha numa escuridão da caverna. Talvez você esteja dentro de uma caverna esta noite e esses dias. A caverna da solidão, a escuridão de estar sozinho, de pessoas não ouvindo o que você está clamando, mas Deus ouve. E a primeira coisa que eu aprendo quando eu estou no altar de Deus é que eu preciso erguer a minha voz e dizer a Ele tudo o que eu tenho passado. Eu não sei o que você tem passado. Talvez nenhum desses irmãos aqui nessa live saibam o que você tem passado. Mas uma coisa eu quero que você saiba: Deus te ouve. Quando você clama a Ele, quando você abre a sua voz, essa oração silenciosa de Davi, e ao mesmo tempo essa expressão do coração visível a Deus, por isso ele é o homem segundo o coração de Deus, ele não tinha vergonha de falar com Ele. Davi clamava a Deus com a certeza que Deus estava ouvindo. Ele suplicou, ele entregou no altar do Senhor a angústia, ele reclamou. Por isso, no versículo 2, ele diz: derramei a minha queixa perante a sua face. Ele está dizendo, perante o seu altar, Deus, eu estou abrindo o meu coração. Eu talvez não possa dizer para ninguém, porque se eu falar algumas coisas, as pessoas vão falar que eu não tenho fé, que eu sou muito fraco na fé, que eu não estou perseverando no Senhor. Mas para o Senhor eu posso dizer. Quantas pessoas às vezes têm vontade de dar um berro tão grande e dizer: até quando eu vou passar por isso? Você já passou por essa circunstância? No Salmo que nós percebemos, Salmo 13, Davi diz 4 vezes: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Ele está clamando ao Senhor, porque ele está na presença de Deus, derramando a sua queixa. Se há uma coisa que você pode reclamar e abrir o teu coração, que seja para o altar de Deus, quando o Senhor estiver ali. Abra o teu coração. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que falar, fale. Se tiver que reclamar, reclame. Mas faça isso na presença de Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas. Quantas pessoas choram na presença de médicos nesse momento de pandemia que estamos vivendo, por familiares que estão enfermos,
que para nós não temos a solução, mas Deus tem. O maior médico de todos se chama Jesus Cristo. E quando nós nos queixamos na presença de Deus, é o altar de Deus que nos dá a oportunidade de dobrar o joelho e clamar, gritar e dizer: Senhor, tem misericórdia do teu filho, Senhor. Cuida do teu servo, Senhor. Traz a resposta, Senhor. Cuida e protege em nome de Jesus. Eu peço a você, meu irmão, fale com Deus essa noite. Quando você deitar, reclama com Ele. Abra o teu coração para Ele. Como Davi estava sozinho nesse momento dentro da caverna, ele tinha certeza que ele poderia clamar, que a ênfase na vida dele era ter a certeza que Deus estava no altar, ouvindo o clamor desse servo. Como ele ouve o seu, ele ouvia de Davi e vai ouvir sempre, quando você entende que o Senhor, o altar do Senhor, é o lugar onde você deve subir como um aroma suave a sua oração e abrir o teu coração. Segunda coisa que eu aprendo nesse Salmo de 142, que é um dos salmos mais lindos que a gente pode ler, está no versículo 3 e versículo 4. Queria compartilhar com você, versículo 3. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? É quando ele se encontra no altar de Deus, ele precisa sentir a presença de Deus. Quando fala aqui que ele olhou para a minha direita, ou seja, para a direita dele, é como se você na mão esquerda tivesse com um escudo e na mão direita você tivesse a espada. O escudo cuida e protege o seu lado direito. Quando ele entende que na vida dele, ele olha para a direita, ele entende que os inimigos colocaram laço para ele cair. E é isso que o inimigo faz. De você não ter vontade de orar, de você não ter vontade de ler a palavra, de você não ter vontade de buscar a Deus, de você sentir sozinho, tão sozinho, que você acha que nem na presença de Deus está. Mas nesse salmo, quando estou no altar de Deus, eu quero sentir a presença do Senhor. E Davi mostra claramente nesse texto que um soldado armado de Israel, que portava sua lança ou espada na mão direita e seu escudo na mão esquerda, e brada, dizendo: eu estou protegido. E aqui Davi está dizendo: olha, Senhor, eu estou tão sozinho, eu vejo ninguém. Talvez você esteja assim, clamando ao Senhor e parece que ninguém te ouve, nem Ele. Mas eu quero dizer a você, mas quando nós estamos sozinhos e isolados, em lugares como uma caverna, parece que não tem nem saída, e não conseguimos orar com confiança no Senhor, não é mesmo? Não é isso mesmo? Parece que você olha para trás da caverna e não tem nem como sair. Parece que você olha para as coisas que está vivendo, os momentos difíceis, e não consegue confiar em Deus. Mas eu quero dizer a você, sinta a presença de Deus este momento. Que quando você clama a Deus e ergue a sua voz para Ele, você vai ouvir a presença do Espírito Santo de Deus confortando você nesse momento. Quando ele diz: olhei para a minha direita e vi que não tinha ninguém.
Estava sozinho. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas uma vez eu estava clamando a Deus por uma situação que eu estava vivendo, e num determinado momento, quando eu terminei a oração, eu senti um calor tão grande, e não era nem época de verão, era época de inverno. Eu senti um calor tão grande, como se Deus estivesse me abraçando. Sinta o calor de Deus e o abraço do Senhor nesses momentos que você tem vivido. Pouco tempo antes, Davi era bem chegado do rei. Só que agora o rei está querendo a vida dele. Mas uma coisa você tem que entender. Por poucas pessoas que estão no nosso lado, nada se compara o Deus que nos dá a chance de entrar na presença dele e falar com ele. Ore essa noite, ore agora, interceda a Deus nesse momento que você está vivendo. Não perca a esperança, meu irmão. A palavra de Deus nos dá confiança que sempre o Senhor chegará no tempo dele. Ele não chega antes e não chega depois. Ele chega no momento dele. Se você está passando por isso hoje, creia que Deus está no controle dessa situação. Clame a presença de Deus no altar dele, que você vai ter a resposta. Isso eu garanto para você, porque a palavra de Deus, que não é palavra de homem, é a palavra do Espírito Santo, que não mente e ela se cumpre. Terceira coisa que você aprende nesse Salmo de número 142 está no versículo 5, que diz assim: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e minha porção na terra dos viventes. Enquanto eu vivo, só posso contar com o Senhor. Enquanto eu estou aqui, só o Senhor, só o altar de Deus é o lugar que eu devo estar. Por isso, quando eu estou no altar de Deus, eu posso desfrutar da proteção do Altíssimo. Para Davi, mesmo quando ele se sentia decepcionado com os seres humanos, para ele, Deus sempre seria fiel. Davi nunca se esqueceu que Deus é que livrou ele do gigante Golias, que Deus tinha livrado ele do urso, do leão, um pastor que poderia morrer no primeiro combate, que não precisava nem ser gigante. Mas ele sabia que Deus era o seu refúgio, que Deus é que dava proteção, que Deus é que trazia resposta, que Deus, a sua porção de herança, que Deus tinha feito com ele. Deus não mente, irmão. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você pode ter a certeza que Ele está te ouvindo. Cabe a mim e a você a estar no altar de Deus e derramar no Senhor a minha súplica, a minha reclamação. Por isso, no versículo 5, ele diz, clamei. Note só como é importante, clamei. Clame a Deus essa noite e peça a Ele. É tão sério isso que Provérbios capítulo 15, versículo 16 diz assim, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Para Davi, dentro da caverna, fugindo de todo mundo, mas na presença de Deus era o suficiente para ele. Quando você se ajoelha na presença de Deus e clama a Ele, você vai parecer com Davi. E Davi tinha certeza que naquela caverna Deus estava com ele e a glória de Deus encheu toda a caverna. Tanto é, se você continuar e ler o texto em 1 Samuel capítulo 22, você viu que houve livramento.
livramento de um casamento que está ruim, livramento das finanças que está complicada, livramento de filhos que não se entregam a Jesus ou se desviaram, livramento da saúde, que muitas vezes pode estar doente pela enfermidade, livramento. Deus nos dá livramento todos os momentos. Sabe por quê? Porque Ele é a proteção que nós necessitamos. Você crê nisso que eu estou dizendo? Quando você estiver no altar de Deus esta noite, erga a sua voz e clame. Ao clamar a Deus, derrame a sua súplica. Esteja na presença dEle. E na presença dEle, Ele vai derramar a proteção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isaías diz que o Senhor é como uma galinha que protege os pintinhos. O Senhor nos abraça de uma tal forma que coloca em nós a graça, a misericórdia, e nenhum inimigo pode nos tocar, porque antes de chegar nisso, o Senhor filtra e o Senhor nos protege. É tão interessante nisso que a quarta coisa que eu aprendo no Salmo de número 142 é que no versículo 6 diz assim: atente ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Sabe o que é interessante nesse versículo de número 6? É que muitas circunstâncias que passamos estão longe do nosso controle. Nós não temos condições de resolver muitas coisas, por isso estamos sofrendo. Quando nós olhamos para as circunstâncias, e essa circunstância é tão grande que nos causam dor, nos causam sofrimento, e isso eu quero dizer para você que é bom. Sabe por que é bom? Como Paulo entende, quando ele clama ao Senhor, 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse esse espinho na carne, mas o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque às vezes, quando nós temos força e conseguimos fazer certas coisas, nós não damos glórias a Deus. E em muitos momentos nós devemos passar sem ter forças para fazer, sem ter condições de fazer. Por isso Davi está dizendo: atende ao meu clamor, porque estou abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tudo o que nós passamos muitas vezes é que nós precisamos entender que os adversários podem ser fortes, que nós nos sentimos fracos perante certas situações, nós nos sentimos impotentes perante as circunstâncias da vida. Mas eu quero dizer a você, eu consigo ser a maioria quando eu estou junto com Deus. E quando eu estou no altar de Deus, eu posso receber a força que eu preciso. Como se Deus estivesse no corner e falasse para nós: você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai conseguir, por onde continue, você vai conseguir. É isso que nós temos que ter a certeza quando você está no altar de Deus. Eu sou fraco, você é fraco, todos nós somos fracos, mas perante ao Senhor, Ele é muito maior do que aquilo que eu estou passando. O problema nosso é que nós focamos nas dificuldades e nos obstáculos. Esquecemos de focar no tamanho de Deus. Deus é tão grande que Ele pega o mundo e mede na palma da mão. Olha o tamanho do seu Deus. Quando você está no altar dEle, você vai receber a força que você precisa para vencer mais um dia, mais uma batalha. Só que sabe o que o inimigo tem feito com todos nós? Tirando a nossa coragem, tirando a nossa confiança, falando para nós que somos impressáveis. Mas Deus está nos incentivando a estar no altar dele todos os dias, clamando ao Senhor.
e erguendo a voz a Ele. Talvez seja isso que você precisa, meu irmão. Esteja no altar do Senhor, na presença do Deus Altíssimo. Está aí a diferença nossa com aqueles espias lá em Êxodo, quando foram espiar a terra prometida. Sabe o que eles viram? Os gigantes. Olharam os moradores daquela terra e acharam, somos gafanhotos perto deles. Mas a diferença nossa é que nós não olhamos os gigantes. Nós olhamos a Deus, que é gigante. E naquele louvor de criança que diz, é tão, tão grande. Deus é tão grande e tão bom. Por isso esteja no altar do Senhor, clamando a Ele, buscando a resposta na presença dEle, tendo a certeza que a minha oração está perante ao altar de Deus. Deus responde no momento dEle, da forma dEle, do jeito dEle, mas uma coisa nós podemos ter certeza, é que tudo isso que eu queria compartilhar com você, eu quero encerrar para você no versículo 7. Olha que versículo belo do Salmo 142. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Sabe o que vai acontecer? Mesmo quando você está no altar de Deus, quando você está vendo e precisando da força dEle, quando você precisa da presença dEle, quando você necessita dEle, entende que Ele é maior, que vai nos dar força, no final de tudo, as coisas só acabam quando Deus diz que acabou. Enquanto Deus não der a palavra final, ainda há esperança. O problema é que a gente desiste no meio do destino e no meio das situações. E Deus está querendo que nós tenhamos em nosso coração, quando eu estou no altar dEle, que eu aprendo no versículo 7, é que eu posso receber a vitória de Deus. E quando você professar essa vitória, muita gente vai se achegar e vai falar, se ele conseguiu, eu consigo também. Se ele venceu, eu venço também. Por isso, você tem que confiar. Sabe aonde começa a vitória? Sabe aonde começa a vitória para você desfrutar as bênçãos de Deus? Começa aqui e aqui. Você tem que confiar no que você está pedindo. E você tem que crer em quem você está pedindo. Quando você entra no altar de Deus, você deve ter a certeza que você vai receber a vitória. Pode não ser do jeito que eu acho que tem que ser, mas o melhor é que Deus faz tudo melhor do que eu. Quando você entra na presença de Deus e entende que o altar de Deus é um lugar de eu estar em adoração, e as orações, quando nós entendemos que nós precisamos clamar a Ele, o foco tem que ser Ele, a vontade dEle, o tempo dEle, mas no fundo quem é beneficiado sou eu e é você. Por isso você tem que estar no altar de Deus. Eu não sei se você tem vontade de ser um vencedor, mas se você fizer esses atos que o salmista Davi nos mostra, você vai ser um grande vencedor. Sabe por que há muitos derrotados? Porque olham para as dificuldades, que são gigantes demais, comparado à nossa força, e esquece de olhar para Deus, que é o dono de tudo, tem controle sobre tudo. Se eu e você tiver ao nosso coração o desejo de estar no altar do Senhor e pedir livramento a Ele, pode ter certeza, Ele dará. Como? Quando? Não sei. Mas eu sei que Ele faz.
Eu sou exemplo. Muita gente que está comigo aqui também já desfrutou disso. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, Deus, tudo o que Ele faz é perfeito. Tudo o que Ele faz é para a glória dEle. Só pode ser vitória, só pode ser livramento, só pode ser chance de um novo dia, de um novo momento. Por isso o altar dEle é tão especial. O altar de Deus é para os seguidores de Deus. O altar do Senhor é para aqueles que buscam a santidade nele. O altar do Senhor é para aqueles que buscam melhorar em santidade, mas entendendo que são imperfeitos. Nós precisamos de Deus sempre, para que tudo seja para a honra e glória do Senhor. O altar de Deus é para você, meu irmão. O altar de Deus é para todos nós. Quando você está no altar de Deus, orando, eu espero que você ore a Deus neste final de live e entregue ao Senhor as suas petições. Se tiver que reclamar para Ele, reclame. Se tiver que chorar na presença dEle, chore. Se tiver que gritar para Ele, grite, porque é entre Ele e você. Se você fizer isso todos os dias, a sua casa estará na proteção do Senhor e na vitória de Deus a todos os momentos. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Entenda no fundo do seu coração que minha oração, a nossa oração, deve estar perante ao altar de Deus só hoje? Não, todos os dias. A minha oração, a nossa oração está no altar de Deus. Queria em nome de Jesus que nós pudéssemos orar e clamar ao Senhor para que o Senhor venha agora trazer paz ao seu coração, venha abençoar os aniversariantes dessa semana, que a Mari Kuriyama, 8/12, tá? Faz aniversário, a Milian Hidefira, 10/12, a Giovana Nishimoto, 11/12. Esses irmãos estarão completando mais um ano de vida e eu convido a você a nós estarmos orando, entregando no altar do Senhor essas vidas e as nossas petições, para que o Senhor venha trazer a resposta e venha trazer a proteção que nós precisamos. Ore comigo agora, meu irmão e minha irmã, e vamos entrar na presença do nosso Deus agora, em nome de Jesus. Pai, Senhor, Pai Celestial, Tu és poderoso, Pai, e nós estamos clamando a Ti, Senhor, pedindo a Ti, Jesus, abençoe esses irmãos que estão comemorando mais um ano de vida, Pai, esteja dando graça essa semana, trazendo a bênção, a resposta, a proteção, a força que eles necessitam, e que eles possam crescer em intimidade com o Senhor, dia após dia, Pai. Nós entregamos eles no Teu altar, crendo que o Senhor estará abençoando e os protegendo em nome do Senhor. Eu quero agora, Pai, pedir ao Senhor, traz a resposta para esse meu irmão e minha irmã que está comigo nessa live em nome de Jesus. Traz, Senhor, aquela solução que muitos têm clamado ao Senhor, que muitos têm chorado, que muitos têm suplicado, têm pedido uma salvação para um familiar, têm pedido uma cura para um familiar, Pai, têm pedido uma ajuda. Pai, esse ano está sendo muito difícil para nós, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está no controle. E que toda a honra, Pai, e toda a glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor venha responder esse pedido agora, Pai. Esse clamor que nós estamos fazendo na presença do Senhor, no Teu altar, Pai. Eu clamo a Ti, Jesus, por esse momento. Eu peço ao Senhor, venha com a resposta nessas vidas, Pai, que
talvez muitos têm chorado, muitos têm clamado. Pai, tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. Se as coisas não saem do jeito que nós queremos, é porque o Senhor tem o melhor para nós. Louvado seja o Senhor. Mas enquanto temos fôlego, nós clamaremos a Ti. Deus, eu te peço em nome de Jesus, entrego no seu altar todos esses meus irmãos que estão comigo aqui essa noite. E que o Senhor venha trazer para nós um final de ano cheio de bênção no Senhor, cheio de paz, porque nós precisamos tanto disso, Senhor, de paz, de sustento, de salvação, de cura. Muito obrigado, Deus, porque o seu Moma saiu do hospital. Obrigado, Jesus. O Senhor é fiel. Ele está com a família, está se recuperando. Deus, somos gratos ao Senhor. Por isso nós temos clamado por muitos que estão enfermos, Pai, que precisam do Senhor. Dá paz, que eles estejam com o coração no altar de Deus, sabendo que o Senhor é perfeito, que o Senhor é bom e que o Senhor é fiel. Nós entregamos todos esses pedidos, Senhor, no seu altar. Deixamos na tua mão e ficamos em paz, porque o Senhor é maravilhoso. Louvado seja o Senhor por esse momento. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar essa live, por favor, que nós possamos levar o Evangelho de Cristo Jesus nesses lares que precisam do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Espero você amanhã no culto às 9h30 da manhã, que você possa preparar aí o cálice e também o pão para nós participarmos da ceia do Senhor amanhã às 9h30 da manhã. Que em nome de Jesus você esteja comigo para nós desfrutarmos a maior bênção que o Senhor nos dá, que é trazer à memória a ceia do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que possamos nos encontrar amanhã, quarta-feira às 20 horas, sexta-feira às 16, sábado às 19 horas, e que nós possamos juntos, para a honra e glória do Senhor, ter um final de semana cheio da bênção de Cristo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, dê para você um final de semana como essa chuva que nós estamos aqui em São José, chuva de bênção sem medida. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração de vocês, espero você amanhã. Se você ainda não se inscreveu no canal do Orlando Valente, se inscreve lá, curte lá, porque você pode compartilhar as lives para grupos e familiares. Deus abençoe, fique com Deus, até amanhã, um grande abraço.